Alô, amigos, Hildebrando Marques, para levar uma mensagem até vocês. Hoje, o Brasil está de luto. O Brasil, as famílias do Brasil estão de luto. Morreu o maior apresentador de todos os tempos da televisão brasileira. Um homem que fez história com sua trajetória de sucesso, chegando aqui com sua família ainda pequenos, com o nome de Abravanel, que era o nome do pai dele, Senhor Abravanel. E chegaram aqui aos 4 anos de idade, judeus chegando em Brasil, ele e os outros 3 irmãos. Estou falando de Silvio Santos, que nos deixou hoje. Silvio Santos foi admirado por mim, por minha família, pelos meus amigos e pelas famílias brasileiras. Morreu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, onde estava internado, já fazia mais de mês. E Silvio Santos nos deixou hoje. Há quase 60 anos, os domingos ganhavam uma voz e um rosto, e desde 1963, quando foi ao ar pela primeira vez o programa Silvio Santos, o apresentador e empresário tornou-se uma das figuras mais presentes na vida dos brasileiros. Criador de um dos maiores grupos de comunicação do país, o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Silvio Santos marcou como poucos a história da televisão brasileira e da cultura nacional. O apresentador e empresário morreu neste sábado, hoje, aos 93 anos, em São Paulo. Primogênito de 2 imigrantes judeus que vieram ao Brasil em 1924. Senhor Abravanel, seu nome de batismo, nasceu em 12 de dezembro de 1930, com um dos seus irmãos, dos 4, Leon, que começou a vender nas ruas da então capital brasileira, que era o Rio de Janeiro, capinhas plásticas para guardar título de eleitor. Era a eleição de 1946, ano em que nasci. Era seu primeiro passo como empreendedor, como empresário, e na época ele tinha 14 anos. A voz bem postada, de vendedor, ambulante, chamou a atenção e garantiu-lhe um teste na Rádio Guanabara, mas a remuneração era pouca. Não lhe permitiu abandonar a vida de camelô. Aos 18 anos, Silvio Santos, trabalhando em uma rádio em Niterói, ele iniciou seu primeiro empreendimento em um serviço de alto-falante nas barcas que cruzavam a Baía da Guanabara. Aos 20 anos, decidiu mudar-se para São Paulo, onde iria apresentar espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Na Rádio Nacional, onde era locutor, conheceu o ator, humorista e autor Manuel de Nóbrega, o pai de Carlos Alberto da Nóbrega, que hoje tem a Praça Nossa. Ele tinha um programa chamado A Praça da Alegria e estava em dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos por prestações em carnês, chamada O Baú da Felicidade. Silvio Santos assumiu o empreendimento e que em 1962
viria a ser um empreendimento, passaria a financiar eletrodomésticos, carros e até casas residenciais. O grupo também ganhou um braço financeiro em 1969 e daria origem ao Banco Pan-Americano, que existe até hoje. A carreira de Silvio Santos, minha gente, na TV teve início como uma estratégia para promover o Baú da Felicidade. O empresário comprava horários de meia hora na faixa nobre das noites da segunda-feira na TV Paulista para exibir o programa Vamos Brincar de Forca, que era uma atração para os clientes em dia com o carnê do Baú da Felicidade e eram sorteados para participar de um jogo de forca no estúdio no qual concorriam a prêmios. 3 anos depois, o Silvio Santos comprou parte do horário de domingo da mesma emissora, onde estreou em 2 de junho de 1963 o programa Silvio Santos. A primeira vez que o programa Silvio Santos foi pro ar foi no dia 2 de junho de 1963. Com a venda do espólio da TV Paulista para a recém-inaugurada TV Globo em 1965, o programa passou a fazer parte da programação daquela emissora. Com sucesso na telinha e nos negócios, o empresário planejava ter a sua própria TV, que conseguiu em 1975. Inicialmente, que foi batizada como a TVS, no Canal 11 do Rio de Janeiro. A emissora passou a se chamar Sistema Brasileiro de Televisão ou simplesmente SBT, quando o grupo ganhou a concessão de outros 4 canais, isso já era 1981. Nos anos 80, o apresentador tornou-se definitivamente parte do imaginário nacional ao consolidar algumas das suas principais atrações do programa Silvio Santos. Por exemplo, o Domingo no Parque, um programa infantil que abria a maratona já pela manhã até o horário nobre com destaques para Qual é a Música, Topa Tudo por Dinheiro e A Porta da Esperança. Mas foi o Show de Calouros que se tornou a marca registrada das noites do domingo. Exibida desde 1977, a atração ganhou um formato mais lembrando a década de 80, quando a bancada de jurados incluiu ao longo dos anos nomes como a cantora Aracy Almeida, o jornalista Décio Pitinini e Nelson Rubens, também a Sônia Abrão, a bailarina Flor, a atriz Sônia Lima, o ator Pedro de Lara e o humorista e apresentador Sérgio Malandro. Teve um episódio muito interessante na vida de Silvio Santos. Foi quando entrou um bandido na sua casa, não é? E em 1988 o apresentador propôs a sua candidatura a prefeito de São Paulo pelo Partido da Frente Liberal, mas não levou a disputa à frente. No ano seguinte, quando o país preparava-se para a primeira eleição presidencial após 25 anos da ditadura, ou a tomada de poder pelos militares, incluindo 20 anos dessa ditadura e outros 4 anos do governo de José Sarney, onde a inflação estava galopante, se lembra? Sarney, que foi eleito depois de uma disputa na Câmara Federal, em que era Paulo Maluf e Tancredo Neves. Iria ser escolhido ali naquela data o presidente do Brasil através dos votos dos deputados. E Tancredo Neves veio a falecer
e assumiu o seu vice, que era exatamente o José Sarney. Aí depois de José Sarney no cargo 5 anos, houve a primeira eleição pelo voto popular. E Silvio Santos saiu por um partido pequeno chamado PMN. Os planos, contudo, não foram frustrados quando o Tribunal Superior Eleitoral cassou a candidatura a 6 dias do primeiro turno, por entender que o partido PMN não havia cumprido todos os requisitos para concorrer ao pleito, que o apresentador estaria inelegível por ser dirigente de uma rede de TV utilizando uma concessão pública. E está na lei eleitoral, quem tem concessão pública não podia ser candidato. Mas se não fosse isso, se não fosse essa cassação prematura, as pesquisas em todo o Brasil só davam a vitória de Silvio Santos. Mas, por causa dessa lei, Silvio Santos não pôde ser candidato. Sorte dele, eu digo aqui de pronto que foi sorte dele, Silvio não ser o candidato e seria eleito. Foi sorte de Silvio Santos entrar numa seara que ele não conhece, nem conhecia. Ia chegar lá com todas aquelas manias, aqueles conchavos que existem entre os políticos, principalmente na Câmara Federal, onde tem 513 deputados federais representando os estados e 81 senadores representando as federações, ou seja, os estados. Ele não saberia mexer com isso, porque ele aprendeu a dirigir os seus empreendimentos sozinho. Chegou ao ponto de Silvio ser o maior pagador de impostos ao governo federal, o maior pagador de impostos das suas empresas, do Baú da Felicidade, do Banco Pan-Americano, de isso, aquilo, outro. Chegou a ganhar, inclusive, como um primeiro lugar de pagar impostos ao governo federal, até do que a Auto Latina, aquela empresa responsável pela distribuição de automóveis de todas as marcas, pois Silvio ganhou como pagando impostos para a Auto Latina. Bom, em 2001, Silvio foi homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro com o enredo Hoje é Dia de Alegria, Vamos Sorrir e Brincar, que era o início da frase de sua música. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e brincar. Era assim que começava o programa Silvio Santos todos os domingos. E a gente estava no pé da televisão. Eu, meu pai, meus irmãos. O Paulo Marcos era um fanático de Silvio Santos. Tem muito dele, aprendeu muito com ele. Imitava Silvio Santos. E ele mesmo fazia questão de dizer isso. Silvio Santos foi homenageado pela Escola de Samba Tradição, no desfile da Escola do Campinho, que destacou a história do apresentador dos tempos de Camelô, como ele começou, levou Gugu Liberato, Hebe Camargo, Carlos Alberto de Nóbrega. Foi um desfile muito bonito. Silvio Santos concedeu uma entrevista à revista Contigo, já em 2003, quando estava em Orlando, na Flórida, onde também tinha residência, dizendo que tinha uma doença terminal e havia vendido o SBT. As declarações foram feitas como uma brincadeira dele e foram publicadas na revista Contigo e desmentidas dias depois pelo apresentador. Nos últimos anos, os comentários sem filtro de Silvio Santos, como quando brincava de forma considerada inadequada com convidados do programa, causaram muita polêmica, principalmente nas redes sociais. Após vender o Banco Pan-Americano e o Baú da Felicidade, o grupo Silvio Santos vem apostando no mercado de cosméticos com a Jequiti e em um empreendimento hoteleiro, um hotel de grande, um Sofitel de 5 estrelas
que se chama Jequitimar, que fica no Guarujá, no litoral paulista. Silvio Santos é tema de 4 biografias. Silvio Santos, A Trajetória de um Mito, escrito por Fernando Morgado. Silvio Santos, a biografia de Ana Medeiros e Márcia Batista. A fantástica história de Silvio Santos, que causou muita polêmica, foi escrito por Arlindo Silva, que já tinha sido colaborador no SBT. E Silvio Santos Silvio Santos, Vida, Luta e Glória, que foi escrito por Rubens Francisco Luchetti. Sua trajetória também deu origem a um documentário dirigido por Leonor Corrêa em 2015. Leonor Corrêa é irmão de Fausto Silva, o Faustão, que trabalhou também com Silvio Santos. Foi exibido apenas em agosto de 2021, a pretexto dos 40 anos do SBT. Gabriela foi quem apresentou esse documentário, a Marília Gabriela, com depoimentos importantes de Pelé, Roberto Carlos, Gilberto Gil. A série O Rei da TV, também baseada em sua trajetória, estreou em 2022 na Star+, e já teve suas temporadas com José Rubens Chachá, no papel de Silvio Santos. Em 2020, o musical Silvio Santos Vem Aí estreou no Teatro Santander, em São Paulo, mas teve a temporada interrompida após 3 apresentações por causa da pandemia da Covid. Em 2020, Silvio Santos havia parado de apresentar o programa pelo risco do coronavírus, aparecendo na atração apenas as reprises. Após ser vacinado em 2021, ele voltou a gravar depois de mais de um ano longe dos estúdios. Mas ao testar positivo da coronavírus, se afastou novamente e foi substituído pela sua filha Patrícia Bravanel. Ao ser vacinado com a 2ª dose, o apresentador falou ao programa Intervenção, exibido no YouTube: "Hoje é um dia importante porque estou levantando com vida. E o dia em que eu não me levantar com vida não será um dia importante", disse Silvio Santos. E por aí foi, e aí depois veio a doença, não é? Ele marcou, ele não era mais aquela pessoa, sua filha já dizia isso, não tinha a mesma alegria de sempre, não fazia mais as brincadeiras em casa, sabe? E um dia ele disse, a filha dizendo isso, para que as pessoas não o importunassem procurando ligar ou procurar Silvio Santos para conversar. Aquela coisa de fã, né, que gosta de falar com o ídolo, e ele era ídolo nacional. Seria presidente da República se não fosse aquela lei do Tribunal Superior Eleitoral, naquela eleição de 1989. Para ele a doença não era mais ele naquela pessoa. Ele falou o seguinte: "Não gostei de brincar de ser doente. Ficar velho é muito ruim, dói muito, o corpo dói. Para o lado artístico é difícil. Ele não se contia mais com o corpo e as pessoas não se tocavam disso, que não era mais aquele Silvio Santos de antigamente", disse assim a artista visual, mãe da Lígia e de Lilian e de Tiago Bravanel. Entrevista à apresentadora Cristina Rocha no podcast de Cristina Poste Tudo. Em 18 de julho, Silvio Santos havia sido internado no hospital Albert Einstein por um quadro de H1N1. Ele recebeu alta no dia 20 daquele mês, mas voltou a ser internado no mesmo local no dia 1º de agosto. Silvio Santos, do dia 1º de agosto para cá, não saiu mais do hospital Albert Einstein. Silvio Santos deixa a sua 2ª mulher,
que é a Iris Abravanel, as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia e Cíntia, do segundo casamento, Daniela e Renata, além de 13 netos. E é isso, meus amigos, a história, uma parte da história deste grande apresentador de televisão. Mudou a face da televisão brasileira. Era o maior apresentador, foi o maior apresentador de TV. Não tem Luciano Huck, Fausto Silva, outros, Flávio Cavalcante, muita gente que passou como apresentadores de televisão, mas não tinha o carinho, o carisma, a voz, a alegria, o sorriso inconfundível do Silvio Santos. Aí o Brasil hoje está triste. Como esteve triste da morte de Ayrton Senna, porque o Brasil ficou de luto também um pouco na morte de Ayrton Senna. Mas hoje o luto é maior. Daquele homem que todos os domingos entrava no seu lar, com aquele rosto alegre, com aquele sorriso espontâneo, alegrando a vida de jovens, de crianças, de adultos, de idosos, sabe, com grandes empreendimentos, o Baú da Felicidade, Quem Quer Dinheiro, e vários quadros. Isso que tudo hoje que está aí, esses jogos do Familhão, os jogos do Paredão de Luciano, isso foi tudo baseado no que Silvio Santos trouxe para a televisão. Que antes de Silvio Santos não existia essas coisas. Era novelinha, era coisa para criança, programa para criança, que eu não sou contra, não. E eu até agradeço, porque eu assisti muito programa de criança do SBT, assistia na Globo, mas Silvio Santos mudou a face da TV. E eu tenho uma história muito perto do meu irmão, Paulo Marques. Me desculpe que eu estou um pouco rouco, mas não poderia deixar de fazer este depoimento aqui. Meu irmão Paulo Marques foi eleito para deputado estadual em 1982, com a segunda maior votação do estado de Pernambuco, perdendo apenas para o deputado Oswaldo Coelho. Oswaldo Coelho de Petrolina foi o primeiro e Paulo foi o segundo mais votado, 44 mil votos. Daí surgiu uma nova programação no SBT. E Silvio Santos mandou saber, sondou o Brasil todo atrás de um apresentador para colocar durante a semana ou no sábado, que o programa dele era no domingo. Aí levaram daqui, da TV Jornal, Paulo estava na TV Jornal em 1982, como deputado estadual, que se elegeu, e mandaram a fita, era aquele VHS, e ele assistia o programa. Paulo ganhava na Globo aos domingos, um programa que tinha lá, à tarde. Paulo tinha 8 horas de programa, de meio-dia até as 8 da noite. Mesmo com a televisão, Canal 2, em péssimo estado, na sua parte técnica. E Paulo eu fui junto com ele, o Sidraque Barbosa, e chegamos lá num dia que ele estava gravando o programa. A produção de Paulo, de Silvio Santos, disse, que hora é isso aí? Paulo disse, eu tenho que voltar, estou com o voo marcado para tal hora. Então eu vou dar um jeito de vocês irem falar com ele. Ele mesmo apresentando o programa na hora, nos intervalos comerciais, dá para vocês falarem uma coisinha. E Silvio Santos já tinha assistido a fita VHS com o programa de Paulo. Bom, nós fomos para lá para os bastidores, eu e Paulo, e mais um companheiro Sidraque. E aí ele nos recebeu lá. Paulo Marca, aquele jeitão dele. Assisti a sua fita, muito bem e tal. Olha, nós vamos ter uma nova programação no SBT e eu gostaria de ter um apresentador do seu quilate aqui no nosso programa. É a nível nacional, a princípio vai ser local,
mas depois vou tornar essa atração a nível nacional. Aí Paulo ficou esperançoso de ser parte do programa. Agora ele disse, mas eu sei que você é deputado estadual e vai ser uma coisa ou outra. Para você ser apresentador aqui, você vai ter que morar aqui. Porque tem, durante a semana, a produção tem que estar reunido, não sei o quê. Você deixa o cargo de deputado estadual e vem morar em São Paulo. Aí Paulo disse para ele, mas Silvio, eu fui eleito agora com um grande percentual de votos do povo que me elegeu lá. É uma decepção muito grande para eles eu deixar lá o cargo para o qual eles me concederam para ser o seu representante e vir para cá. Mas você vai estar a nível nacional, rapaz. Não, eu preciso meditar sobre isso, disse Paulo a ele. Aí então, ele disse, você tem uma semana, vá para seu estado, medite, fale com a sua família, com seus amigos, mas não posso admitir mudar o panorama desse jeito. Você vem para São Paulo, morar aqui, vai ter aqui residência paga pelo SBT, vai ter todas as despesas pagas, mas tem que deixar lá o cargo de deputado estadual. Bom, deu uma semana, Paulo, voltamos para Pernambuco e a gente meditou no escritório, tal, com outros companheiros, a família de Paulo, e Paulo não quis abrir mão da vaga que foi eleito para deputado estadual em Pernambuco. E voltou para São Paulo com essa determinação de dizer a Silvio Santos que não iria aceitar, porque ia decepcionar muita gente, ou seja, 44 mil pessoas que votaram nele para deputado estadual iam ficar decepcionados com essa atitude. Aí Silvio Santos até disse, você é um rapaz de valor, pensando nessas pessoas, 44 mil pessoas. Só que aqui você ia ter muito mais gente e queria também fazer de você um ídolo nacional. Mas você pensa bem, não tiro as suas razões. Muito, muito obrigado, prazer, e a gente se vê por aí. E Paulo voltou para ser deputado estadual. Porque senão, meus amigos, se não for isso, Paulo estaria no SBT hoje em dia, como esses outros apresentadores, como o Gugu Liberato foi, porque na vaga que era para Paulo Marques, quando ele chamou, entrou o Gugu, que apresentava um programa de filmes na noite, na madrugada do SBT. E foi sendo talhado, trabalhado, tal, para ser um apresentador de auditório, e foi um grande apresentador também. E assim é a nossa história. A minha história não é a história do meu irmão, mas que eu participei desse momento de Paulo com Silvio Santos. Fica aqui, minha gente, o nosso sentimento, as nossas condolências à família Bravanel e, de uma certa forma, do povo brasileiro que está triste com essa perda. Alô, São Pedro, Silvio Santos vai aí, já está chegando por aí para fazer a alegria daqueles que já estão lá. Tantas pessoas que já estão lá e que assistiram o Silvio Santos. Foram 63 anos de atividade. Eu aqui não quero tirar mérito de nenhum apresentador, como J. Silvestre, Flávio Cavalcante, não é? Faustão, Luciano Huck e tantos outros apresentadores brasileiros, mas nenhum tem o carisma de Silvio Santos. Aquele riso espontâneo do Silvio Santos, a cabeça de empreendedorismo do grande empresário de Silvio Santos. E de uma certa forma foi bom não ter sido eleito presidente do Brasil, porque iria se imiscuir no que há de ruim no nosso país, na política nacional. Ele não iria
atender a pedidos, esses pedidos que a gente considera escalafobéticos de políticos brasileiros. Eu só voto na sua matéria que está no Congresso se o senhor me der tanto, ou levar a ponte que eu quero para meu estado, ou levar aquele grande empreendimento que eu penso. É assim. Silvio Santos nunca trabalhou com suas empresas assim. Tinha os diretores, mas ele era o cabeça. Ele determinava o final, dava a palavra final. E no Brasil não pode ser assim. O cara que é eleito presidente da República está aí. Estava aí. Ultimamente tivemos o Bolsonaro, hoje nós temos o Lula pela terceira vez, mas quebrando cabeça com o Congresso Nacional. 513 deputados federais e 81 senadores da República a dizer o que ele tem que fazer. Ou faz isso, ou a gente não vota na sua matéria no Congresso. Daí, a reforma tributária, que ainda está embolando, e Lula quebrando a cabeça, como o Bolsonaro quebrou a cabeça também com o Congresso, não é fácil. E o Bolsonaro, inclusive, foi um dos companheiros de Paulo quando Paulo foi deputado federal. E Paulo conhecia muito bem. E não vou aqui explicar as razões que meu irmão disse antes de morrer, quando Bolsonaro era pré-candidato à presidência da República. Mas isso é outra história. Vamos aqui ficar com a imagem de Silvio Santos quando abriam o programa cantando: agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. E aí estava aberto o maior programa de televisão da América Latina, o programa Silvio Santos, que levou tanta alegria aos brasileiros de uma maneira geral. As nossas condolências, mais uma vez, à família Abravanel e aos brasileiros de uma maneira geral. Perdemos um grande homem, mas foi para o canto dele, porque cumpriu o seu ciclo de uma maneira invejável, como um empreendedor, como um animador, como camelô, como o maior nome da televisão brasileira. Pode ter aí Francisco Coco como ator, pode ter aí Tony Ramos, pode ter o que for. Grandes ídolos nacionais, sabemos disso. Mas dessa forma, não. Como Silvio Santos, não. Adeus, então, Silvio Santos. E que Papai do Céu o receba e tenha reservado para você um bom lugar aí nessa última morada na casa do Pai. Grande abraço, povo brasileiro, e vamos rezar, fazer oração pela alma do nosso querido Silvio Santos. Todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria. Que ela seja contagiante a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Muito grato. Vamos sorrir e cantar.